Olá, alunos e alunas de hermenêutica do 8º período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, retomando a discussão de teoria do direito, trabalhando a questão da hermenêutica em geral, porque nós já vimos que a questão da hermenêutica constitucional nada mais é do que um problema de hermenêutica geral. Então nós vamos retomar a partir de hoje um debate muito importante travado entre Hart e Dworkin, e nós vamos entender por que esse debate foi tão importante para a teoria do direito contemporâneo. Para que a gente possa compreender o debate, nós temos antes que compreender os pressupostos e as premissas estabelecidas por Hart em sua obra de 1962, intitulada O Conceito de Direito. Hart é considerado um dos maiores positivistas jurídicos do século XX. Teve uma ampla repercussão no mundo anglo-saxão e, mais recentemente, ele passou a ser estudado também no Brasil. Na sua obra, O Conceito de Direito, Hart pretende questionar a perspectiva estabelecida até então sobre o conceito de direito. Essa perspectiva ela tinha sido criada no século XIX, meados do século XIX, por um positivista de nome John Austin, e não aquele John Austin da teoria dos atos de fala, mas um positivista do século XIX. De acordo com Austin, o direito é um comando ou um conjunto de comandos dotados de sanção, ou um conjunto de ordens dotadas de sanção, e essas ordens dadas por um soberano. Hart dirá que esse conceito de direito ele é muito frágil para sociedades complexas como aquelas já existentes na década de 60, que esse conceito de direito não consegue responder a uma série de problemas. Por exemplo, o que acontece quando o soberano morre? Por que as pessoas continuam a seguir as ordens, as normas jurídicas, com a morte do soberano e até chegar um novo soberano? Será que, de fato, o direito é só um conjunto de ordens dotadas de sanção? Hart mostrará que em ordenamentos jurídicos complexos, o direito também é formado por outras regras, além das regras dotadas de sanção, que são as regras para a produção de outras regras, que Hart vai denominar de regras secundárias. Então, o direito ele não seria um conjunto de ordens, de comandos de um soberano, dotadas de sanção, porque o direito seria formado não apenas por regras dotadas de sanção, mas também por regras que estabeleceriam outras regras, ou como se produzir regras. Então, nós teríamos o direito formado por regras primárias, que são aquelas que estabelecem direitos e obrigações, portanto, regras dotadas de sanção, e nós teríamos as regras secundárias, que são aquelas que estabelecem de que modo vai se produzir, se modificar o próprio direito. Nós teríamos, então, regras de legislação, que são as regras que estabelecem de que modo o Poder Legislativo vai alterar o direito, regras de adjudicação ou de julgamento, que são aquelas regras que estabelecem de que modo o juiz vai julgar, e a chamada regra de reconhecimento, que ora Hart estabelece, fala em regras de reconhecimento, ora ele chama de regra de reconhecimento. A regra de reconhecimento ela é central para a teoria positivista do direito de Hart, embora, sendo central, tenha sido muito pouco desenvolvida pelo próprio autor. Então, existe um debate, uma discussão muito forte sobre qual é a melhor compreensão para a ideia de regra de reconhecimento. Aqui, nós vamos usar a ideia de regra de reconhecimento como um teste para separar o que é regra jurídica do que é regra moral, política, etc. A regra de reconhecimento seria, portanto, um conjunto de critérios que determinam quando uma regra é uma regra jurídica e quando ela é uma regra de outro tipo, por exemplo, uma regra moral
né, ou uma regra política, né, determinando, portanto, né, a perspectiva de Hart de uma separação entre direito e moral, né? Portanto, o direito para Hart é um conjunto de convenções estabelecidas no passado, né? E, sendo assim, esse direito ele se apresenta como limitado, né? Ele não é capaz de responder a todas as questões levantadas. Exatamente por isso, e também pelo fato do direito ser um fenômeno linguístico textual, né, que em várias situações, ou em algumas situações, melhor dizendo, haverá a possibilidade de juízes criarem direito novo, exercendo aquilo que Hart vai chamar de poder discricionário ou discricionariedade. Isso porque o direito apresenta uma textura aberta, ele é linguagem. Então, quando o direito utilizar expressões vagas, abertas, ambíguas, ou quando não houver uma regra para regular a situação, nesses casos excepcionais, o juiz terá o poder de criar uma regra nova, né, usando do seu poder discricionário. Esses casos excepcionais, Hart vai denominá-los de casos difíceis. O autor dirá ainda que a maior parte das vezes, né, a maior parte dos casos é formado por casos fáceis, né? Então a discricionariedade ela será sempre uma exceção, né, no sistema jurídico, exatamente porque o direito é esse conjunto convencional de regras e não é capaz de solucionar todos os problemas, né? E aí exatamente quanto a todos esses pontos que Dworkin vai atacar a perspectiva teórica de Hart, né, promovendo um debate que durou mais de 30 anos, né, e que foi extremamente relevante para a teoria do direito e para a hermenêutica jurídica. Nós começaremos a trabalhar esse debate ou as perspectivas dworkinianas a partir da nossa próxima aula. É isso, pessoal. Então nos vemos aí na nossa próxima aula. Até lá.